Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Revolução Francesa e como um país inteiro decidiu virar a mesa contra reis, nobres e toda uma ordem social que durava séculos. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada. A gente costuma pensar em revolução como algo que explode de repente. Um dia tá tudo normal, no outro o povo tá nas ruas. Mas a Revolução Francesa não foi assim. Ela foi um processo, uma soma de tensões que foram se acumulando ao longo de décadas. E para entender como a França chegou a 1789, a gente precisa olhar para a estrutura daquele país antes de tudo desmoronar. A França do século XVIII era dividida em três ordens, três grupos sociais com direitos completamente diferentes. O primeiro era o clero. A Igreja Católica era dona de terras enormes, recebia rendas e tinha o monopólio do ensino religioso. O segundo era a nobreza. Os aristocratas controlavam pelo menos um quarto das terras do país, tinham privilégios de todo tipo, não pagavam certos impostos e podiam cobrar taxas dos camponeses. Viviam em castelos ou na corte do rei, em Versalhes. E o terceiro grupo era todo o resto. 95% da população francesa, camponeses, artesãos, comerciantes, advogados, médicos, banqueiros, gente pobre e gente rica, mas todos, sem exceção, abaixo dos outros dois. Esse terceiro grupo se chamava Terceiro Estado, e dentro dele existia uma camada que vinha crescendo, a burguesia. Esses eram os donos de negócios, os empresários do comércio e da indústria nascente, os profissionais liberais, gente que tinha dinheiro, mas não tinha poder político, e isso incomodava. Um dos pensadores da época, Barnave, escreveu algo que resume bem essa tensão, e ele dizia que uma nova distribuição de riqueza deveria corresponder a uma nova distribuição de poder. Enquanto isso, lá embaixo do terceiro estado, os camponeses sofriam. Eles eram livres, sim, não eram mais servos como na Idade Média. Muitos eram donos das próprias terras, mas ainda assim carregavam nas costas o peso de obrigações feudais. Tinham que pagar taxas aos senhores, tinham que entregar parte da colheita e ainda pagavam a maior parte dos impostos reais. Quando o tempo prejudicava a lavoura e os preços subiam, a fome batia na porta. E foi exatamente isso que aconteceu em 1788 e 1789. Colheitas ruins, inverno rigoroso, o preço do pão disparou e o pão, naquela época, consumia metade do salário de uma família. Cara, antes da gente dar uma continuidade aqui, vou só te pedir uma coisinha. Não esquece de deixar o like nesse vídeo para ajudar a fortalecer o canal com a tua participação, porque ela conta muito e vai fazer uma diferença danada pro crescimento do canal, beleza? Brigadão e vamos voltar pro assunto da Revolução Francesa, que tem muita coisa pra gente falar ainda. Tem um debate clássico entre os historiadores sobre o que causou a Revolução Francesa. Foi a miséria do povo ou foi a ambição da burguesia? A resposta mais honesta foram as duas coisas. A miséria mobilizou as massas, deu força ao movimento, mas quem deu direção, quem organizou, quem tinha um projeto claro de mudança era a burguesia. E essas duas forças por um tempo caminharam juntas, mas o estopim mesmo veio de onde ninguém esperava. Veio da própria nobreza. Os aristocratas franceses estavam numa situação complicada. Tinham privilégios, sim, mas a inflação corroía suas rendas, os gastos aumentavam e para compensar, eles começaram a apertar o cerco. Invadiram cargos públicos que antes iam para gente competente da classe média e classe média alta da burguesia, e espremeram ainda mais os camponeses, cobrando com mais força os velhos direitos feudais. Isso irritou todo mundo. A burguesia se sentiu desprezada e o campesinato sentiu o peso aumentar cada vez mais nos impostos. E aí veio o golpe final, a crise financeira. A França tinha ajudado os Estados Unidos na guerra de independência contra a Inglaterra. Essa ajuda acabou custando caro. O governo estava quebrado e quando tentou criar novos impostos, a nobreza disse não. Os parlamentos, que eram tribunais controlados por aristocratas, se recusaram a aprovar qualquer coisa que tocasse seus privilégios. A solução do rei foi convocar os Estados Gerais, uma assembleia antiga que reunia representantes das três ordens e que não se reunia desde 1614, mais de 170 anos. Os franceses levaram a sério essa convocação. Cada ordem preparou seus
cadernos de queixas, os chamados cadernos de dolências. Os camponeses relataram suas misérias, os burgueses apresentaram suas demandas, e um padre chamado Sieyès escreveu um panfleto que se tornou o Manifesto do Terceiro Estado. O título era uma pergunta: o que é o Terceiro Estado? E o panfleto respondia: hoje não é nada, e o que ele deseja se tornar tudo. Os Estados Gerais se reuniram em maio de 1789, e logo começou a briga. O Terceiro Estado tinha conseguido o dobro de deputados das outras ordens juntas, mas isso só fazia diferença se todos votassem juntos por cabeça. O rei e os privilegiados queriam votação separada por ordem. Assim, clero e nobreza sempre venceriam, e o impasse travou tudo. Foi então que veio o primeiro ato revolucionário. No dia 20 de junho, os deputados do Terceiro Estado encontraram a porta da sala de reuniões fechada. Invadiram um salão ao lado, uma quadra de jogo da pela, uma espécie de tênis da época. E ali, espremidos, fizeram um juramento. Não se dispersariam enquanto não dessem à França uma constituição. Um gesto simbólico, mas que mudou tudo. O rei não aceitou. Mandou tropas cercarem Paris e no dia 11 de julho demitiu Necker, o ministro das Finanças, que era popular entre o povo. A cidade explodiu e no dia 14 de julho os parisienses foram atrás de armas e encontraram na Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza medieval que virou prisão do Estado, o lugar onde o rei mandava prender, sem julgamento, quem o desagradasse. Naquele dia, a prisão estava quase vazia, só tinha meia dúzia de presos, mas o símbolo era enorme e o povo atacou. Houve batalha, mortes, o diretor foi assassinado e a Bastilha caiu. A queda da Bastilha foi mais do que uma vitória militar, foi a entrada do povo na revolução. A partir dali, não era mais só deputados discutindo em salões, eram massas nas ruas, armadas, decididas, e essa força popular seria decisiva nos anos seguintes. E você, o que é que acha sobre esse momento em que o povo entra em cena na Revolução Francesa? Comenta aí embaixo, e a gente tem muita coisa ainda para falar sobre a Revolução Francesa. Fica aí que tem muita coisa ainda pra gente desenvolver sobre ela. Olha só, nas semanas seguintes o medo se espalhou pelo campo. Um pânico coletivo tomou conta das aldeias. Diziam que bandidos estavam chegando para roubar e queimar tudo. Ninguém sabia quem eram esses bandidos, mas o rumor corria de vila em vila. Os camponeses se armaram e, quando perceberam que o perigo era ilusório, viraram a raiva contra os senhores, invadiram castelos, queimaram documentos que registravam as obrigações feudais. E esse episódio ficou conhecido como o Grande Medo. Diante do caos, os deputados tomaram uma decisão radical. Na noite de 4 de agosto de 1789, os representantes da nobreza e do clero subiram à tribuna da Assembleia e renunciaram aos seus privilégios. Quando o sol nasceu, o feudalismo tinha sido abolido na França, pelo menos no papel. Logo depois veio a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Não só os franceses, os homens, de todos os países, de todas as épocas, e essa pretensão à universalidade era nova. A declaração garantia liberdade individual, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, mas tinha limites. A propriedade era sagrada e a igualdade era jurídica, não social. Os revolucionários não queriam acabar com a desigualdade de riqueza, queriam acabar com a desigualdade de direitos. Mas a gente precisa entender que eu falei, os homens, as mulheres, elas estavam excluídas completamente desse cenário, mas elas participaram sim da Revolução Francesa. Se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, deixa no comentário para eu preparar e fazer esse vídeo só pra gente falar sobre a participação da mulher na Revolução Francesa. E tinha mais um limite importante, nem todo mundo podia votar. As mulheres estavam fora, e entre os homens, só os que pagassem um certo valor de impostos eram considerados cidadãos ativos. Os outros eram cidadãos passivos, tinham direitos, mas não podiam participar das decisões. Isso excluía, pelo menos, metade da população. A Assembleia trabalhou por 2 anos numa Constituição, racionalizou a administração, criou o sistema métrico, vendeu as terras da igreja, aboliu as corporações de ofício, e em 1791 a França se tornou uma monarquia constitucional. O rei continuava no trono, mas o seu poder era limitado pela lei. Só que Luís XVI nunca aceitou a revolução de verdade e cometeu
cometeu um erro fatal. Na noite de 20 de junho de 1791, ele e a família fugiram de Paris. Queriam chegar à fronteira, encontrar os exércitos estrangeiros e reconquistar o país, mas foram reconhecidos no caminho, presos na cidadezinha de Varennes e trazidos de volta à capital. A fuga destruiu a imagem do rei. Antes, muitos ainda o viam como um pai bem intencionado. Depois de Varennes, era um traidor, e a ideia de uma república começou a ganhar força. Outro problema grave foi a constituição civil do clero. A Assembleia transformou os padres em funcionários públicos, obrigou-os a jurar fidelidade à nação, à lei e ao rei. O Papa condenou a medida e o clero se dividiu. Metade jurou, metade recusou. Isso criou um cisma, uma ruptura que dividiu não só os padres, mas a população inteira. E em algumas regiões, como a Vendéia, essa divisão levaria à Guerra Civil. Em abril de 1792, a França declarou guerra à Áustria. Os motivos eram variados. O rei e os contra-revolucionários queriam a guerra porque esperavam que a França perdesse. Assim, os exércitos estrangeiros restaurariam o poder absoluto. Já uma parte dos revolucionários, os girondinos, queriam a guerra para desmascarar a traição do rei e exportar a revolução. Robespierre, um dos líderes mais radicais, alertou contra os riscos, mas foi voto vencido. O início da guerra foi desastroso. Os exércitos franceses sofreram derrotas e a culpa caiu sobre o rei. Em agosto de 1792, voluntários de toda a França chegaram a Paris. Os de Marselha vinham cantando uma canção que se tornaria o hino nacional, a Marselhesa. No dia 10 de agosto, esses federados, junto com a Guarda Nacional e os revolucionários da cidade, atacaram o Palácio das Tulherias. Os guardas suíços que defendiam o rei foram massacrados. A monarquia caiu. A França agora era uma república. O ano de 1792 foi declarado o ano 1 de uma nova era. E o protagonista dessa fase foi um novo personagem, os sans-culottes. O nome vem da roupa. Os aristocratas e burgueses usavam calções até o joelho, com meias. Os trabalhadores pobres usavam calças compridas. Por isso eram chamados de sans-culottes, sem calções. Eram artesãos, pequenos comerciantes, trabalhadores urbanos, gente que vivia do próprio trabalho. Eles usavam um colete chamado carmanhola e um barrete vermelho, o barrete frígio, símbolo da liberdade. Eram apaixonados pela igualdade, desconfiavam dos ricos e queriam democracia direta. Foram eles que deram força à revolução nos momentos mais críticos. A nova Assembleia, chamada Convenção, se dividiu em dois grupos. De um lado, os girondinos, burgueses que queriam encerrar a revolução, consolidar as conquistas e evitar que o movimento popular fosse longe demais. Do outro, os montanheses, também chamados de jacobinos, também burgueses, mas convencidos de que a revolução só sobreviveria se mantivesse aliança com o povo. Entre os líderes jacobinos estavam Robespierre, Saint-Just e Marat. O primeiro grande embate entre eles foi o julgamento do rei. Luís XVI tinha se correspondido com o inimigo, tinha conspirado contra a revolução. Para os jacobinos, não havia dúvida, ele precisava morrer. A frase de Saint-Just ficou famosa. Ela dizia que é preciso que Luís morra para que a república viva. O rei foi condenado e em 21 de janeiro de 1793, guilhotinado em praça pública. A execução chocou a Europa e a guerra se intensificou. Em junho de 1793, a França estava cercada. Exércitos inimigos avançavam por todos os lados e dentro do país, mais da metade dos departamentos estavam em revolta contra Paris. A revolução parecia perdida. Foi nesse momento que os jacobinos assumiram o controle, criaram um comitê da salvação pública e implantaram o terror. O terror não foi loucura, foi método. A única forma que os revolucionários encontraram de salvar o país. Suspenderam as liberdades, prenderam os suspeitos, criaram um tribunal revolucionário que julgava de forma sumária e mandava milhares para a guilhotina. A rainha Maria Antonieta foi executada. Aristocratas, padres refratários, qualquer um considerado inimigo da revolução. Na Vendéia, a repressão foi brutal. Colunas de soldados republicanos incendiaram aldeias, cometeram massacres. As estimativas falam em mais de 130 mil mortos só naquela região. Mas o governo revolucionário também tomou medidas econômicas, tabelou o preço do pão e de outros alimentos, controlou salários, fez recrutamento em massa, mobilizou toda a sociedade para
para a guerra. No centro de tudo estava Robespierre. Ele não era um ditador no sentido clássico. Seu poder vinha das massas parisienses, dos sans-culottes, que o apoiavam. Ele acreditava na virtude, acreditava que a revolução precisava ser pura, que o terror só se justificava se fosse acompanhado de retidão moral. Era o incorruptível e, por um tempo, pareceu invencível. Os revolucionários tentaram refundar a própria noção de tempo. Criaram um calendário novo, sem referência ao cristianismo. Os meses ganharam nomes poéticos ligados à natureza: vindemiário, brumário, frimário. As semanas tinham 10 dias e alguns quiseram ir além, substituir a religião pela razão. Em Paris, a Catedral de Notre-Dame foi transformada em Templo da Razão e uma atriz representou a deusa Razão numa cerimônia oficial. Robespierre não aprovou. Ele era deísta, acreditava num ser supremo que recompensava os bons e punia os maus. E em junho de 1794, celebrou em toda a França a festa do ser supremo. Foi sua apoteose e também o começo do fim. Para manter o esforço de guerra, o governo precisou centralizar o poder. Isso contrariava a democracia direta que os sans-culottes queriam. O congelamento de salários irritou os trabalhadores. A requisição de alimentos irritou os camponeses. E a aliança entre jacobinos e o povo começou a se desgastar. E dentro da própria convenção, muitos deputados temiam ser os próximos a subir no cadafalso. No dia 9 de Termidor, pelo calendário revolucionário, e 27 de julho de 1794, pelo calendário gregoriano, a convenção se voltou contra Robespierre. Ele foi impedido de falar, teve a prisão decretada e no dia seguinte foi guilhotinado junto com seus aliados. O terror acabou, mas a revolução também perdeu seu fôlego. O regime que veio depois foi o Diretório, um governo de 5 diretores, baseado numa nova constituição que limitava ainda mais o direito de voto. A igualdade saiu de cena. Quem mandava agora eram os notáveis, os proprietários, a burguesia moderada. A sociedade do Diretório ficou marcada pelo contraste. De um lado, a miséria de muitos, com a inflação corroendo o poder de compra. Do outro, a ostentação de poucos. Jovens ricos, os almofadinhas, passeavam com suas acompanhantes, as maravilhosas, numa festa sem fim. Era a Dolce Vista dos novos ricos e dos políticos corruptos. Os sans-culottes tentaram se rebelar uma última vez. Foram esmagados e desarmados. O movimento popular de massa tinha chegado ao fim e a contra-revolução ganhou força. Foi o chamado Terror Branco, uma onda de violência contra os jacobinos e seus simpatizantes. Nesse cenário, surgiu uma figura que mudaria tudo: Napoleão Bonaparte. Napoleão era um jovem general corso que se destacou nas guerras da República. Na Itália, revelou seu gênio militar com uma série de vitórias brilhantes e mostrou que não se submetia a ninguém. Ignorou ordens do Diretório, criou repúblicas por conta própria, voltou à França como herói. A burguesia estava cansada, queria ordem e queria estabilidade. Queria que alguém protegesse suas conquistas sem o caos da revolução. Como disse um contemporâneo naquele momento: como sou proprietário, preciso de um rei. E Napoleão se ofereceu como solução. Dessa maneira, no dia 18 de Brumário do ano 8, ou 9 de novembro de 1799, Napoleão deu um golpe de estado, dissolveu o Diretório e assumiu o poder como primeiro cônsul. A revolução, como movimento, tinha acabado. Mas Napoleão não destruiu tudo que ela construiu. Pelo contrário, ele consolidou muitas conquistas, criou o Código Civil, que garantia a igualdade perante a lei e protegia a propriedade privada. Fez um acordo com a igreja, a Concordata, que pacificou o conflito religioso. Fundou o Banco da França e trouxe estabilidade. O que ele enterrou foi o sonho mais radical: a igualdade verdadeira, a fraternidade, a democracia popular. Ele enterrou o jacobinismo. Mas esse sonho não morreu. Um homem chamado Gratius Babeuf tentou organizá-lo durante o Diretório. Criou a Conspiração dos Iguais. Queria uma sociedade onde a terra pertencesse a todos e a produção fosse dividida de forma igualitária. Ele foi descoberto, julgado, executado, mas sua ideia sobreviveu e inspiraria revoluções futuras na França e até na Europa. A Revolução Francesa foi feita de sombra e de luz, de violência terrível e de esperança imensa. Ela derrubou um mundo inteiro, reis, nobres, privilégios de séculos, e colocou
colocou no lugar uma promessa, a de que os homens nascem livres e iguais. Essa promessa não se cumpriu por completo. As mulheres ficaram de fora, a escravidão nas colônias continuou, as desigualdades sociais persistiram, mas a ideia ficou e ela continua viva até hoje, toda vez que alguém se levanta contra a injustiça e exige ser tratado como igual. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. E se já for, dá uma olhadinha para verificar se ainda tá com a inscrição ativa. Mais uma coisa, tô pensando em desenvolver uma área de membros. Diz aí nos comentários o que é que você gostaria de ver na minha área de membros daqui pra frente, beleza? Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.